e o amor do Pai esteja sobre a tua vida. Oração em línguas e intercessão. A oração em línguas é uma das ferramentas mais sobrenaturais que o Senhor nos deu para que nós possamos andar no Espírito e romper em poder. Como o nosso ministério é profético, a oração em línguas, para nós, é uma chave poderosa que nos leva a andar no Espírito e a romper no reino de Deus. E nesse vídeo eu quero falar sobre a importância da oração em línguas, juntamente com o ministério de intercessão, juntamente com o movimento e com o mover de intercessão. O que é interceder? Interceder é você se colocar em meio. Quando você está intercedendo, você se coloca no meio de uma situação. Você está intercedendo por alguém ser curado, você está intercedendo por misericórdia. Quando você está intercedendo por uma bênção, para alguém, você está se colocando no meio. Assim também em batalha espiritual, em guerra. A intercessão faz parte do chamado da igreja. É claro que tem pessoas que Deus libera uma unção e um chamado específico para atuar nessa área. Isso não significa que nós ou qualquer outro cristão tem que abdicar de fazer a sua parte, que é interceder junto a Deus. E aonde a oração em línguas entra nisso? A oração em línguas, ela traz a edificação, a revelação do Espírito Santo ao nosso espírito. Quando falamos em línguas como um sinal, ou como sinal, não, desculpa, como uma linguagem de oração, nós estamos edificando, abrindo lugar para receber edificação, construção e revelação do Espírito Santo. Segundo, está em 1 Coríntios capítulo 14, no versículo 2. E todo esse capítulo 14 ele fala muito acerca da oração em línguas. Mas, em Romanos 8, o mesmo Paulo, ele fala assim, ó, Romanos 8, 26, que o Espírito nos ajuda em nossas fraquezas. Fraquezas, ó. Debilidades, pois não sabemos orar como convém, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Uma das funções da oração em línguas é trazer essa intercessão para a nossa própria vida, orando no Espírito. O que isso significa? Que muitas vezes nós não sabemos orar como convém, ou seja, de maneira efetiva. Às vezes você está orando por uma libertação e você está orando errado. Aí então o Espírito Santo, quando você dá essa liberdade, ele vem no seu espírito, toca você começa a falar em línguas como uma linguagem de gemidos inexprimíveis que vai trazer, né, essa intercessão sobre a tua vida. Eu tenho várias experiências como essa. Uma delas aconteceu um tempo atrás na igreja. O Senhor, né, ministrou no meu coração que eu tinha que ir para a igreja orar. E cheguei lá na igreja, tranquei a porta e comecei a orar. Comecei a orar em línguas, orando 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 em línguas. Eu não estava entendendo nem o porquê que eu tinha que orar ali, mas eu sabia que a oração em línguas ia trazer uma revelação, ia trazer uma intercessão. Quando, né, nesse período de 1 hora, 2 horas orando em línguas, o Senhor começou a me dar a interpretação e o que eu estava intercedendo. Eu estava intercedendo por um ambiente diferente, estava intercedendo por ventiladores, estava intercedendo por uma divisória que a gente precisava na igreja, estava intercedendo por um estúdio, estava intercedendo por aquilo que era necessário para aquele tempo. Ou seja, a intercessão profética, ela acontece na oração em línguas. E é extraordinário quando você recebe essa carga, essa unção, para que você possa orar em línguas, essa intercessão, o que acontece? É efetiva a sua oração. Tudo aquilo que o Senhor me mostrou que eu deveria interceder, orando em línguas. Como isso funciona? Você vai estar orando e vai vir situações. A sua mente, não é que você vai gerar, não. É o Espírito Santo que vai gerar essas situações na sua mente. E com essas situações na sua mente, você continua orando. Você vai orando, vai buscando. Você está ali orando em línguas, aí vem na sua mente um acidente de carro. Você vê uma batida de carro. E aí você vai sentir uma unção mais forte. Aí você vai orar, Xereme, Candorou. Aquilo que flui no seu espírito. Você está intercedendo para que aquela batida de carro, para que aquele acidente não aconteça. Porque tem forças malignas operando contra. E normalmente, quando isso acontece na minha vida, eu continuo orando em línguas. E quando eu entendo, eu começo a dar liderança, eu começo a dar ordem de mudança, eu começo a liberar palavras, falando todo acidente de carro
Às vezes é tão específico que o senhor dá a placa, dá a cor do carro, o pessoal que está dirigindo, a gente começa a repreender e cancelar. Nós repreendemos, cancelamos toda a ação do inimigo. Não vai ter acidente com esse carro. Demônios, parem de oprimir essa mente, parem de oprimir esse coração. Não vai ter parada, não vai ter cansaço, não vai ter estresse, não vai ter nada que vai fazer com que esse carro pare, né? Então, a oração em línguas, ela traz essa capacidade. Por isso eu quero incentivar que você ore em línguas e as visões, né? Aquilo que o Senhor foi mostrando na sua mente, subindo ao seu coração, intensifique. Quando você vê, você foca, você vai focar naquilo e vai orar. Mesmo que você não entenda, você vai liberar com mais intensidade a oração em línguas. Isso será sobrenatural na tua vida. Teve várias experiências. Teve uma muito forte que eu me lembro de um conhecido meu. Ele estava, né, trabalhando de moto e na madrugada o Senhor me acordou e eu sentei. Eu senti aquela necessidade de orar em línguas e comecei a orar em línguas. E aí eu via nitidamente o Espírito Santo me levando uma revelação. Eu vi essa pessoa na moto e via tiros nas costas dessa pessoa, e quando ele ia tomando os tiros, era como se algo movesse ele ia escapando dos tiros. Exatamente naquele momento, aquela pessoa, né, conhecido meu, estava sendo alvejada realmente por tiros. E a esposa dele me contou no dia seguinte, assim, na manhãzinha, 7 horas da manhã, ela me ligou: pastor, não sabe o que aconteceu, o livramento que Deus deu para o meu marido. E eu falei: por algum acaso foi isso, o Senhor já me mostrou na madrugada. E exatamente naquele exato momento, o Senhor me despertou para orar em línguas, estava acontecendo isso. O que é isso, irmãos? É uma intercessão no Espírito. É poderoso demais. Quantas ações malignas a igreja deixa acontecer por falta de intercessão no Espírito, de maturidade na intercessão. Também tem uma outra... Isso não aconteceu comigo, mas aconteceu com a discípula nossa. O irmão dela estava, olha, abalada. Ela acordou, começou a ter essa impressão que ela devia orar no Espírito. E começou a orar. E aí, do nada, abre a visão dela. E ela vê o irmão dela tomando um monte de pauladas na cabeça. Naquele exato momento, o irmão dela estava passando por essa situação. E havia um espírito de morte querendo matar ele. E ela orando em línguas, ela liberou a palavra: todo espírito de morte está cancelado sobre a vida do meu irmão. E naquele exato momento algo aconteceu. Ele conta o testemunho, esse jovem. Ele fala que teve um momento que entrou pessoas ali na briga e separou a briga. Levaram ele para casa. E para glória de Deus, nada de mal aconteceu com ele. Ou seja, a oração, a intercessão em línguas, ela leva você a mover-se numa dimensão totalmente sobrenatural, onde você interfere intencionalmente naquilo que é o plano do inimigo e também traz o plano de Deus, a vontade de Deus para aquela situação. Por isso, quando você não souber o que fazer, pare tudo, vá orar em línguas. Ore em línguas. Intencione no seu coração: se eu não sei o que fazer e eu não sei como orar, eu vou interceder. Você tem um problema para resolver. Diagnóstico, uma doença, uma dívida, não sabe o que fazer. Você vai lá, xerebacalabaia. Isso, o Senhor está te dando uma direção. Você vai lá, pare tudo, coloca um fundo musical, algo que motive você à presença de Deus e comece a orar. E vai orando, e vai orando. E aquilo que for subindo ao seu coração como imagens, ou como sentimentos, você vai escrevendo. Vai escrevendo. Pode ser que não surja nada no primeiro momento, no segundo, no terceiro, esse primeiro dia, segundo dia, terceiro dia. Não faça nada. Enquanto você não tiver uma revelação, não faça nada. Quando a revelação surgir, você escreve. Essa é a vitória que você tem. É isso que você tem que fazer. Essa é a vitória. Está na tua mão. É simples. É poderoso. É sobrenatural. E muitas outras experiências eu poderia contar aqui sobre intercessão e oração em línguas. Eu tive uma experiência de oração em línguas como um sinal para minha fé. Quando eu fui assinar um documento, né, sobre o meu casamento,
O meu padrinho, ele estava lá e no momento que eu fui assinar o documento, nesse exato momento que eu fui assinar o documento, eu queria um sinal do Senhor. Eu precisava desse sinal da parte do Senhor para eu saber que eu estava no plano dele correto. Quando eu vou pegar a caneta para assinar, ele no meio do cartório, ele pula, ele dá um pulo e começa a falar em línguas bem alto. Aí a outra amiga nossa que estava também como testemunha falou, mas por que você está fazendo isso? Ele falou assim, Deus tocou no meu coração que eu tenho que fazer isso. É resposta de Deus para alguém. Eu levantei a mão e falei, é a resposta de Deus para mim. É o caminho do... Porque, irmãos, nós temos que ter temor, tremor da nossa vida, fazer somente aquilo que o Senhor nos leva a fazer. Tá bom? Então, se você tem algum testemunho sobre isso, oração em línguas, deixa no comentário. Se esse vídeo te abençoou, compartilhe ele com o máximo de pessoas possíveis. Deixa o seu like, se inscreva no canal, participe das lives, das imersões, das salas de oração e eu tenho certeza que a sua vida espiritual vai ser totalmente transformada para a glória de Deus. Deus abençoe, me chamo o pastor Tiago Maurício, da comunidade profética Amor do Pai em Diadema, São Paulo. Deus abençoe, shalom, shalom.